Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Clodiano. Mandar um forte abraço aqui para Eliene Rodrigues. Ela escreveu aqui, ó: Bom dia, irmão Vanderlei. Hoje a mensagem foi maravilhosa. Ela agradece a mensagem e no final ela pede aqui um abraço para a família dela, tá bom? Então um forte abraço para você, Eliene Rodrigues, e para sua família. Poderia ter colocado aqui o nome dos familiares aí, se é a mãe, filhos, assim por diante. Faz o seguinte, escreve outra mensagem aí, coloca o nome deles que eu mando aí. Um forte abraço para eles, nominalmente também, tá bom? Muito obrigado pela sua mensagem. Também nós temos a mensagem aqui da Cláudia Maria, forte abraço para Cláudia Maria. Ela escreveu aqui: Gosto muito do Evangelho. Sou muito grata aos missionários ter vindo na minha casa. Eu também sou muito grato pelos missionários ter vindo na minha casa. Vou compartilhar um pouquinho sobre isso, tá bom? Hoje a mensagem que eu vou compartilhar com vocês se encontra aqui em Isaías capítulo 29, versículo 8. Esse versículo ele mexe comigo de uma forma diferente porque eu tive um impacto muito grande nele, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês. Mas antes eu gostaria de anunciar a vocês que hoje, né, segunda-feira, eu vou estar compartilhando uma reunião familiar. Eu vou deixar a mensagem e vocês são meus convidados para participar nessa reunião familiar, tá bom? Então hoje, às 20 horas, eu vou deixar o link do WhatsApp, para vocês entrar no grupo do WhatsApp. E ali no grupo do WhatsApp vai ter o link do Zoom às 20 horas, então a gente vai iniciar a reunião. Eu vou deixar uma mensagem ali de 15, 20 minutinhos, é bem rápido, tá bom? Mas vai ser muito bom estar com vocês nessa reunião familiar. Então eu convido todos vocês a participar, tá bom? Vou ver se eu consigo colocar o link também no topo dos comentários aí fica mais fácil para quem não tá na reunião familiar, já entra lá no grupo da reunião familiar. Quem tiver problema em entrar, manda uma mensagem aí no meu WhatsApp. Vamos lá para o versículo aqui. Isaías, capítulo 29, o versículo 8. Eu amo esse versículo aqui. Aliás, o capítulo 29 aqui de Isaías, eu vou compartilhar ele com vocês em 2 dias. Eu vou compartilhar uma parte hoje e outra parte amanhã. Bom, porque tem muita coisa importante aqui. O versículo 8 diz assim: Será também como o faminto que sonha, eis que lhe parece que come, porém acordando se acha sua alma vazia, ou como o sedento que sonha, e eis que parece que bebe, porém acordando eis que ainda desfalecido se acha a sua alma e com sede. Bom, o que está falando aqui? Ele está falando de uma pessoa que está sonhando, que está bebendo água. Você já dormiu com sede, e aí você tem um sonho, e você está com tanta sede que você sonha que você está bebendo água, matando a sua sede ali, né? E você pensa que está se alimentando, mas quando você acordar, você ainda está com sede. Ou conforme ele falou, como uma pessoa que sonha que está se alimentando ali, né? Porque está com fome, e aí ela está se alimentando, mas quando ela acorda, ela está com fome, a barriga está vazia, ela só estava sonhando, tá bom? Então é isso que esse versículo ele explica aqui. Como isso se encaixa e por que que eu gosto dessa mensagem aqui? Bom, vou compartilhar rapidinho com vocês que eu sempre gostei de ir nas igrejas, né? Minha mãe sempre ia nas igrejas e ela me levava também. Então nós íamos numa igreja, em outra. Tinha vezes ali na semana que nós íamos 3, 4 vezes na semana na igreja, né? Minha mãe gostava bastante de visitar as igrejas. Nós estávamos, na verdade, buscando a Deus. Nós tínhamos, né? Eu tinha, junto com a minha mãe ali, a tendência de sempre buscar a Deus na nossa vida. Então a gente sempre ia, né? Chegou uma fase da nossa vida que nós se firmamos em uma igreja, ficamos bastante tempo lá. Inclusive eu fui batizado quando eu completei a idade de 12 anos nessa igreja, né? Eu só vim conhecer a igreja de Jesus Cristo, né, quando perto dos 17 anos ali. Inclusive o dia do meu batismo foi o dia do meu aniversário, que eu fiz 17 anos, né, que foi em 1996. Bom, mas enfim, sempre nós íamos nas igrejas ali buscar a Deus. E eu confesso a vocês que ao ir na igreja a gente se sente bem, né? Ao fazer oração, buscar a Deus, a gente sempre vai se sentir bem. Só que quando eu saía da igreja, né, no meio da semana, eu sentia um vazio assim. Às vezes minha mãe ia várias vezes assim no meio da semana, então a gente estava buscando ali e sentia mais vezes. Mas sempre via um vazio depois, né? Não era um preenchimento, né? Então eu sempre sentia isso. E aí parece com esse versículo aqui
de Isaías, né? Capítulo 29, versículo 8, que fala aquela pessoa que sonha que está comendo ali, sonha que está bebendo, mas depois acorda com sede, né? Só sente-se vazio ali. Bom, o que que acontece? Ah, eu quero falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo a gente só recebe após o batismo, tá bom? Então, após o batismo, alguém com autoridade coloca as mãos sobre nossa cabeça. E a partir desse momento, o Espírito Santo, ele fica constantemente com a gente, tá bom? Basta a gente estar guardando os mandamentos, fazendo o que é certo. Então, antes, como que funciona o Espírito Santo antes do batismo? Antes do batismo, você sente ele como um toque. Por exemplo, era muito fácil de eu identificar o Espírito quando eu ia na igreja buscar a Deus, né? Ou também quando os missionários vinham na minha casa compartilhar a mensagem, naquele momento que eles estavam ali e ensinavam a mensagem, nossa, como eu me sentia bem, eu sentia o Espírito Santo muito forte. Mas depois que eles terminavam a mensagem e iam embora, né, aquele sentimento ia saindo gradualmente, né? E, e isso que acontece, ou seja, o Espírito Santo ele tem o poder de confirmar a verdade. Então, quando é ensinado a verdade, o Espírito Santo toca em nós de tal maneira que nós reconhecemos, ou por causa que nós estamos buscando a Deus. Então a gente sente, mas esse sentimento não fica para sempre com a gente, depois ele vai indo embora, tá bom? Porque é o toque do Espírito Santo. Mas após o batismo, é diferente. Após o batismo, ele vai ser seu companheiro constante. Aliás, você só vai se sentir sem a companhia do Espírito a partir do momento que você começa a cometer erros e não se arrepende. Aí inverte a situação. Então o Espírito Santo ele vai ser seu companheiro constante. E eu confesso para vocês, quero compartilhar, que depois que eu fui batizado na igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que eu recebi o dom do Espírito Santo, recebi o Espírito Santo ali por imposição de mãos, eu confesso que a minha vida ficou cheia, né? Não era mais aquela coisa de ir uma vez na semana na igreja e depois sentir falta do Espírito. Não, eu me sinto bem sempre. Inclusive quando eu estou no trabalho, quando eu estou estudando ou fazendo qualquer outra coisa, mesmo que não esteja relacionado ao Evangelho, o Espírito Santo está sempre comigo, né? Então eu vejo essa diferença e por isso que eu me identifiquei muito com esse versículo. Porque ele fala de alguém que sonha que está a comer, né, mas acordando sente-se com fome. Ou sonha que está bebendo água, mas quando acorda, a sua alma ainda está desfalecida, né, acha-se vazia ali. Então esse versículo fala isso. Inclusive, esse versículo fala exclusivamente sobre pessoas religiosas que buscam a Deus, tá bom? Mas não se enchem, porque eles não têm a presença do Espírito Santo sempre com eles ali, tá bom? Claro, né? A escritura é clara, né? Jesus Cristo falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa escritura se aplica, Jesus Cristo falou, aos apóstolos. Mas claro, toda vez que nós buscamos a Deus, independente se somos membros da igreja ou não, nós vamos nos sentir bem, porque o Espírito Santo vai tocar em nós, tá bom? Deixando bem claro aqui. Bom, continuando aqui na mensagem, que eu vou compartilhando aqui com vocês, né? É que o Espírito Santo é esse ponto-chave que vai fazer com que nós não se sintamos vazio durante a semana, né? Mas é claro, por exemplo, se você deixa de ir na igreja e não toma o sacramento, aquela semana vai ser diferente para você, né? Você vai sentir falta de algo, né? Porque nós precisamos do sacramento para ter conosco o Espírito do Senhor, tá bom? Então, caso a pessoa escolha não ir, né? Não é caso a pessoa tenha que trabalhar, aí o sacramento dura aí mais tempo, né? Porque o Espírito trabalha de acordo com a gente. Então, se você simplesmente não quis ir, aí realmente você vai sentir que está faltando algo na sua vida, tá bom? Vamos continuar a mensagem aqui. Eu gosto muito da frase de Jesus Cristo, né? Que ele diz assim, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. E é dessa água que eu estou falando. A partir do momento que eu me batizei e fui confirmado membro da igreja, eu não sinto mais essa sede como eu fazia antes e sentia aquela sede do evangelho. Sede de aprender eu tenho, eu sempre quero estudar e aprender mais, mas eu não sinto a falta do Espírito Santo na minha vida. É disso que eu estou falando e é disso que Jesus Cristo está explicando aqui também, tá bom? Bom, vamos ler o versículo 9 aqui, dando continuidade. Isaías 29, versículo 9. Diz assim, ó, detei-vos e maravilhai-vos, cegai-vos e ficai cegos.
Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Então aqui ele fala de pessoas que estão titubeando, andando tropeçando, mas não porque bebeu bebida, né? Ou seja, a pessoa está tropeçando na palavra de Deus. Ele está falando dos religiosos, realmente, pessoas que interpretam as escrituras de tal maneira, mas não é aquilo que a escritura está falando. Inclusive, ele vai falar sobre isso, né? Sobre pessoas que buscam a ele com seus lábios, mas o coração está afastado de Deus, tá bom? Então aqui eu lembrei dessa parte aqui, como quando Jesus Cristo falou, porque aqui como ele falou, assim uma pessoa que anda titubeando na palavra de Deus também é como uma pessoa cego aqui que ele falou no começo, né? Ele citou assim, ó: cegai-vos e ficais cegos. As pessoas mesmo causam uma cegueira, é uma cegueira espiritual, não é uma cegueira visual, tá bom? Então um exemplo aqui é que Jesus Cristo lá em Mateus 15, versículo 14, disse assim, ó, a gente não tem que também ficar julgando as pessoas ou querer brigar com as pessoas, falar, você está errado por causa que você não está seguindo as escrituras, porque sua igreja não ensina isso. A gente não tem que fazer isso. Até o próprio Cristo disse para seus apóstolos assim, ó: deixai-os, são cegos condutores de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então são cegos condutores de cego. A gente não tem que ir lá discutir. O próprio Cristo falou: deixai-vos, né? A palavra vai ter que abrir os olhos deles. Eles têm que abrir a mente deles e reconhecer a palavra de Deus. É isso que Cristo está dizendo aqui. Vamos aqui também, o versículo 13 de Isaías 29, que é o que eu estava mencionando, sobre que as pessoas não buscam com o coração a Deus, né? Mas buscam somente pela sua boca ali. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram. Porém, o seu coração se afasta para longe de mim, e o temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Então aqui, nesse versículo, o Senhor fala que aquelas pessoas estavam buscando a Ele somente com seus lábios, com as suas bocas, mas o coração estava para longe. Que eles guardavam os mandamentos dos homens, e não os mandamentos na qual Deus instruiu. Como que nós podemos ver isso, né? Bom, existe várias tipos, inclusive esse é um versículo que Jesus Cristo, né, ele mencionou a Joseph Smith. Eu quero trazer amanhã alguma parte disso, né? O próprio Senhor mencionou essas escrituras para Joseph Smith no Bosque Sagrado. Mas aí eu compartilho outro contexto com vocês aqui amanhã. Mas aqui nesse contexto aqui que nós estamos estudando, né, tá falando exatamente isso aqui, que as pessoas estavam guardando mandamentos de homens e não as instruções que haviam recebido dos mandamentos de Deus. Um exemplo disso, né, que ensina é o próprio Jesus Cristo aqui em Marcos, capítulo 7, versículo 6. Ele diz assim, ó: e ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós. Olha, ele está falando justamente de Isaías 29, versículo 13, né? Que bem Isaías profetizou de vós. Está falando dessas palavras que nós acabamos de ler. Hipócrita, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram e ensinam doutrina que são mandamentos de homens, né? Então aqui ficou bem claro o que, o que Jesus Cristo está ensinando, o que o profeta Isaías ensinou. Aliás, foi o próprio Cristo que passou essas palavras para o profeta Isaías, tá bom? Então, aqui ele está falando exatamente isso aqui, de pessoas que começam a inventar mandamentos. Ou seja, hoje em dia parece um menu, né? Um menu de igreja. Tem igreja para todo tipo de pessoa, né? De tal maneira que a pessoa nem precisa fazer uma mudança em si mesmo para fazer parte de uma igreja. Basta a pessoa procurar uma igreja que se adapta a ela, né? Por exemplo, se você quiser uma igreja que pode beber bebida alcoólica, existe essa igreja. Se você quer uma igreja que não tem o dízimo, tem essa igreja também, né? Que não paga dízimo. Se você quiser uma igreja que
que homem pode casar com homem, ou mulher pode casar com mulher, também existe essa igreja. Então tem vários tipos de igreja, tá bom? Não estou aqui fazendo uma seleção para falar qual dessas igrejas está certa, mas a gente não está aqui para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, né? Ou como o próprio Cristo falou, né? Que no momento da expiação ali em Lucas capítulo 22, em que estava muito difícil o sofrimento que ele estava passando, e ele pega e diz, faça-se porém a tua vontade, Senhor, e não a minha. Se o próprio Cristo, ele se submeteu à vontade do Pai e não quis fazer a própria vontade dele, nós também não temos que procurar uma igreja na qual nós queremos fazer a nossa vontade, ou uma igreja que não vai exigir mudanças em nossos comportamentos e em nosso coração. Nós temos que procurar saber qual é a vontade de Deus, e aí sim se filiar. Eu confesso para vocês que quando, igual a irmã estava compartilhando aqui, né, que ela é muito grata pelos missionários, né, deixa eu ler aqui o nome da irmã, Cláudia Maria, né, ela compartilhou aqui, gosto muito do evangelho, sou muito grato porque os missionários terem vindo na minha casa. Então, quando eu pertencia, né, a outra religião, eu também estava muito feliz naquela religião, estava muito feliz lá. Porém, quando os missionários vieram e compartilharam a mensagem, eu realmente senti algo diferente. E senti que eu realmente, aquela mensagem era de Deus e que eu deveria me filiar à igreja. Porém, era algo muito difícil para mim, porque eu só tinha amigos na outra religião que eu frequentava, e eu já estava muito tempo lá. E na igreja de Jesus Cristo, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém ali, então era difícil para mim. Mas eu decidi seguir realmente a voz do Espírito Santo e aceitei o convite ali, né, para ser batizado. Eu já compartilhei esse testemunho outras vezes aqui no canal. Mas é isso, né? Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. No começo foi muito difícil para mim essa adaptação, né? Mas felizmente Deus ele me conservou firme na igreja, me ajudou para que eu pudesse estar firme e hoje eu estou aqui, tá bom? Então, muito obrigado por terem ouvido essa mensagem até aqui. Vai ser muito bom estudar Isaías com vocês essa semana novamente. Amanhã nós voltamos no capítulo 29 aqui para não ficar tão extenso assim, se fosse explicar tudo, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem compartilhando o meu testemunho, que esta é a igreja de Jesus Cristo. Eu sei que Deus ele nos ouve e que ao receber o batismo de fogo, né, ou seja, o recebimento do Espírito Santo, a gente sempre vai se sentir bem, todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.